Aquela frase, meu filho. Pai, depois que terminar aí, vê se dá um jeito na bagunça da sala. Foi só o começo. Uma pequena gota que, com o tempo, virou um rio caudaloso de desrespeito e ingratidão. Nos meses que se seguiram, a dinâmica da minha casa, do meu lar, foi se transformando de um jeito que eu nunca imaginei. Era como se a minha presença ali, antes de dono, de patriarca, tivesse virado a de um serviçal. E o pior, sabe, é que aconteceu tão devagar, tão sutilmente, que por muito tempo eu me enganava, tentava justificar, tentava não acreditar no que meus olhos e ouvidos me diziam. Eu me pegava limpando a mesa depois do café da manhã, enquanto o Márcio e a Patrícia já estavam sentados no sofá, assistindo televisão ou mexendo no celular. No começo eu pensava, eles devem estar cansados de procurar emprego ou preocupados com as crianças. Depois, era a louça do almoço, do jantar. Eu sempre gostei de manter minha casa organizada, sempre tive meu jeito de fazer as coisas, mas agora não era mais o meu jeito. Era como se eu estivesse seguindo um roteiro invisível, ditado por eles. Pai, o lixo tá cheio. Vovô, não tem mais pão. Senhor Emanuel, a roupa tá acumulando na lavanderia. As frases vinham sem por favor, sem seria possível? Vinham como constatações, como tarefas a serem cumpridas. E eu, por dentro, sentia um nó apertado no peito, mas por fora eu só assentia com a cabeça e ia fazer. Minha rotina, que antes era de paz, de leitura, de cuidar das minhas plantas, de tomar meu café na varanda observando o sol nascer, foi desaparecendo. Eu mal tinha tempo para sentar. Se não era uma coisa, era outra. As crianças, meus netos queridos, que eu tanto amava, também começaram a me ver de uma forma diferente. Eles viam a mãe e o pai me mandando fazer as coisas, e acabavam fazendo o mesmo. Vovô, pega meu brinquedo. Vovô, me traz um suco. E eu, por amor a eles, por não querer parecer um avô ranzinza, fazia. Mas cada vez que eu me abaixava para pegar um brinquedo que eles mesmos podiam ter pego, ou que eu ia até a cozinha para buscar algo que eles poderiam ter ido buscar, uma parte de mim se quebrava um pouquinho. O Márcio, meu primogênito, aquele que eu ajudei a estudar, que eu dei o melhor que pude, estava cada vez mais distante, mais frio. Nossas conversas, que antes eram sobre a vida, sobre sonhos, sobre lembranças, agora eram apenas sobre o que precisava ser feito na casa. Pai, você já regou as plantas? Estão murchando. Ou, pai, o filtro de água precisa ser trocado. Nunca como o senhor está, pai? Ou, o senhor precisa de alguma coisa? Eu tentava puxar assunto, falava do meu dia, de alguma notícia que tinha lido, mas ele só respondia com monossílabos, sem me olhar nos olhos, sempre com o celular na mão. Era como se eu estivesse falando com uma parede. E a Patrícia, minha nora, que no começo era tão doce e agradecida, também mudou. Ela passou a me tratar com uma formalidade gelada, como se eu fosse um estranho que morava de favor na minha própria casa. Lembro-me de um dia em particular. Eu tinha acabado de cozinhar um ensopado de carne, do jeito que o Márcio sempre gostou. Estava na mesa fumegando. Eu chamei todo mundo para comer. O Márcio e a Patrícia vieram, sentaram, as crianças também. Eu, como sempre, servi a todos primeiro. Depois me sentei. Mal comecei a comer, a Patrícia me olhou e disse: Senhor Emanuel, o sal está um pouco fraco. O senhor podia ter colocado mais. Não era uma sugestão, era uma crítica. E na frente dos netos. Eu senti o sangue ferver, mas respirei fundo. Sim, Patrícia, desculpe. Na próxima vez eu coloco mais. Eu disse, com a voz mais calma que pude. Mas por dentro, meu coração estava em pedaços. Eu, que sempre cozinhei para minha família com tanto amor, agora estava sendo criticado por uma nora na minha própria mesa. E o Márcio, ele não disse nada. Apenas continuou comendo, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Aquilo foi um golpe, mas não foi o único. As pequenas humilhações se acumulavam, uma sobre a outra. Eu, que sempre fui um homem respeitado na minha comunidade, que sempre tive minha palavra, minha dignidade, agora me via diminuído dentro do meu próprio lar. Comecei a evitar a sala quando eles estavam lá,
para não ter que ouvir mais uma sugestão ou pedido. Eu passava mais tempo no meu quarto, lendo, ou no quintal, conversando com as minhas plantas. Elas, pelo menos, não me julgavam. Elas me ouviam em silêncio e me respondiam com o verde das folhas e o perfume das flores. A solidão, mesmo com a casa cheia, era avassaladora. Eu me sentia mais sozinho do que quando a Isabela partiu. Pelo menos antes, a solidão era minha, escolhida, com minhas memórias. Agora, era uma solidão imposta, uma solidão de quem é invisível, mesmo estando ali, presente. Eu via meus netos crescendo, mas não conseguia ter a mesma alegria de antes. Eu queria brincar com eles, contar histórias, mas sempre havia uma tarefa esperando, ou um olhar de reprovação da Patrícia se eu estava muito folgado. Eu comecei a questionar tudo. Será que eu fiz algo errado? Será que eu merecia isso? Eu sempre dei tudo de mim. Sempre fui um pai presente, um marido fiel. Onde foi que eu errei para merecer um tratamento desses? Eu passava noites em claro, olhando para o teto, pensando. As lembranças da minha vida passavam como um filme. A minha chegada no Brasil, a luta para construir minha casa, a alegria de ver meus filhos nascerem. E agora, tudo parecia se desmanchar nas minhas mãos. Eu sentia um misto de tristeza, raiva e uma profunda decepção. Mas a raiva era um fogo que eu tentava apagar a todo custo. Eu não queria sentir raiva do meu filho. Ele estava passando por um momento difícil. Eu dizia a mim mesmo. Ele estava estressado, preocupado. Talvez ele não percebesse o que estava fazendo. Talvez ele não tivesse a intenção de me machucar. Eu tentava encontrar desculpas para ele, para Patrícia, para mim mesmo. Mas no fundo, eu sabia que não era justo. Eu sabia que o respeito tinha se perdido em algum lugar e que eu era o único que parecia se importar com isso. A situação chegou a um ponto que eu mal conseguia respirar dentro da minha própria casa. Eu me sentia um estorvo, um peso, um empregado. Eu, Dom Emanuel, que construí aquela casa com minhas próprias mãos, que criei meus filhos com o suor do meu rosto, estava sendo tratado como um ninguém. E o pior, meu filho, é que eu comecei a me sentir culpado por sentir o que sentia. Culpado por me incomodar, por não aceitar essa situação calado. Afinal, eles eram minha família. Mas até onde vai a paciência? Até onde vai o amor incondicional? Até onde a gente aguenta ser pisoteado pela própria carne e sangue? Eu ainda não tinha a resposta, mas sabia que estava chegando perto do limite. Um limite que, quando fosse cruzado, não teria volta. E eu podia sentir, lá no fundo da minha alma, que esse limite estava cada vez mais próximo. Aquele velho, que antes era só um pai amoroso e um avô carinhoso, estava começando a sentir a chama da indignação acender dentro de si. E quando a chama acende no coração de um velho mexicano, ela não se apaga facilmente. A chama da indignação, meu filho, que eu sentia acender no peito, era uma coisa que eu tentava, a todo custo, abafar. Eu me dizia, Emanuel, calma, é seu filho, eles estão passando por um aperto, uma hora tudo isso vai passar. Mas a realidade batia na minha porta todos os dias, com a força de um martelo. Aquele tratamento de empregado, de pessoa sem valor, se tornou a regra, não a exceção. E a cada dia, a cada pedido que era, na verdade uma ordem, a cada silêncio cúmplice do Márcio, a ferida no meu coração se abria um pouco mais. As tarefas se multiplicaram. Não era só cozinhar e limpar. Eu me via consertando coisas na casa que o Márcio, antes, fazia com prazer. A torneira pingando, a lâmpada queimada, o portão que emperrava. Eu, com meus 79 anos e as dores nas costas que a idade traz, me arrastava para resolver. E ele? Ele ficava no sofá com o controle remoto na mão ou com a cara enfiada no celular, como se eu fosse o faz-tudo da casa. A Patrícia, então, nem se fala. Ela tinha o dom de me ver parado por um instante e logo encontrar algo para eu fazer. Senhor Emanuel, o senhor não podia dar uma olhada no jardim? As ervas daninhas estão tomando conta. Ou, vovô, as roupas das crianças precisam ser passadas. O ferro está lá na área de serviço. E eu ia, sem discutir, com a alma pesada, mas com a cabeça baixa, porque eu não queria criar atrito, não queria briga. Eu ainda tinha a esperança de que eles iriam acordar, iriam perceber o que estavam fazendo.
O mais doloroso era ver como eles usavam o meu dinheiro, as minhas economias de uma vida, como se fossem deles. Eu tinha minha aposentadoria, meus investimentos modestos que fiz pensando na minha velhice. No começo, quando eles chegaram, eu ofereci ajuda. Peguem o que precisarem, meu filho. A gente dá um jeito. E eles pegaram. Mas depois, não era mais um pedido. Era uma expectativa. A conta de luz subiu, a conta de água também. A geladeira que antes eu enchia para mim, agora precisava alimentar 6 pessoas. E o Márcio, que estava procurando emprego, parecia não encontrar nada. Pai, preciso de dinheiro para gasolina para ir numa entrevista. Pai, as crianças precisam de material escolar. Pai, Patrícia precisa de remédio. E eu, como um pai que ama, tirava do meu bolso, do meu suor, do meu futuro. Minhas economias, que eu guardava com tanto carinho, estavam sendo drenadas. E eu não via nenhum sinal de que a situação ia mudar. Lembro de uma tarde em que eu estava no meu quarto, tentando ler um dos meus livros antigos, um presente da Isabela. Eu só queria um momento de paz, de silêncio. Mas aí, ouvi a Patrícia chamando da sala, com um tom de voz que não admitia recusa. Senhor Emanuel, o senhor pode vir aqui um instante? Eu larguei o livro e fui. Ela estava sentada no sofá, com o Márcio ao lado, e um dos netos estava brincando no chão. Ela me olhou de cima a baixo, com uma expressão que parecia de desaprovação. Senhor Emanuel, o senhor não acha que a casa está um pouco empoeirada? E o chão? Está um pouco grudento. O senhor podia dar uma geral, não acha? O Márcio apenas balançou a cabeça, concordando. Ali, naquele momento, eu senti um frio na espinha. Não era só um pedido, era uma crítica à minha capacidade de cuidar da minha casa. Como se eu fosse um incompetente, um preguiçoso. Eu senti meus olhos marejarem, mas segurei as lágrimas. Sim, Patrícia, vou dar um jeito. Eu disse e me virei, sentindo as pernas bambas. Eu fui para a cozinha e comecei a limpar, a esfregar o chão, com a raiva e a tristeza me consumindo por dentro. Eu, Dom Emanuel, lavando o chão da minha própria casa, sob as ordens da minha nora, enquanto meu filho assistia e concordava. Aquilo era demais. Eu me sentia humilhado, desrespeitado e, pior, impotente. Onde estava o homem que construiu tudo aquilo? Onde estava a dignidade que eu sempre carreguei? Parecia que ela tinha sido roubada de mim, pedaço por pedaço, por aqueles que eu mais amava e por quem eu mais me sacrifiquei. A minha saúde começou a sentir o peso. As dores nas costas pioraram. Meu joelho, que já não era bom, começou a chiar mais ainda. Eu dormia mal, acordava cansado, com a mente cheia de pensamentos ruins. Eu emagreci um pouco, e meus amigos da vizinhança, aqueles que ainda me visitavam de vez em quando, começaram a notar. Emanuel, você tá mais magro, meu amigo. Aconteceu alguma coisa? Eu sempre desconversava. Dizia que era a idade, que era normal. Eu tinha vergonha de contar o que estava acontecendo. Vergonha de admitir que meu próprio filho estava me tratando daquele jeito. Eu não queria que ninguém sentisse pena de mim, nem que falassem mal do Márcio, mesmo que ele merecesse. Aos poucos, eu comecei a me isolar mais ainda. Eu evitava sentar à mesa com eles, inventava que já tinha comido ou que não estava com fome. Eu passava o dia no quintal, cuidando das minhas plantas, ou no meu quarto, lendo. Era a única forma de encontrar um pouco de paz, de me afastar daquela atmosfera pesada que tinha se instalado na minha casa. Eu sentia a falta da Isabela como nunca senti antes. Se ela estivesse aqui, as coisas seriam diferentes. Ela nunca permitiria um tratamento desses. Ela era uma mulher forte, de pulso firme, e a saudade dela se misturava com a dor da minha realidade, tornando tudo ainda mais insuportável. Mas o ser humano, meu filho, ele tem um limite. Mesmo o mais paciente, o mais amoroso, e eu estava chegando no meu. Aquele fogo da indignação que eu tentava apagar estava se transformando numa brasa forte, que queimava lá no fundo da minha alma. Eu comecei a pensar, não era justo. Eu não merecia isso. Eu lutei uma vida inteira para ter minha casa, minha paz, minha dignidade. E agora, estava deixando que tudo isso fosse pisoteado. Uma voz dentro de mim, a voz do velho Emanuel, aquele que veio do México sem nada e construiu tudo, começou a falar mais alto. Ela dizia, Emanuel, até quando você vai aceitar isso?
Você é o dono desta casa. Você é o pai. Você merece respeito. Essa voz, que antes era um sussurro, estava se tornando um grito. E eu sabia que em algum momento eu teria que ouvir. Eu não podia mais continuar daquele jeito. A situação estava me matando por dentro, roubando a minha alegria de viver, a minha essência. Eu precisava fazer alguma coisa. Precisava reagir. Mas como? Como confrontar o próprio filho, a própria família, que eu tanto amava, mas que estava me tratando como um lixo? A decisão não era fácil, meu filho. Não era simples. Mas eu sabia que ela viria. E que quando viesse, seria definitiva. Aquele fogo, aquela brasa, estava prestes a virar um incêndio. E o combustível estava sendo jogado todos os dias, com cada palavra, cada olhar, cada ato de desrespeito. A minha paciência, que era tão grande quanto o meu amor, estava se esgotando, e eu podia sentir o cheiro da pólvora no ar. Algo ia explodir, e não seria bonito. A pólvora, meu filho, estava realmente no ar. E o estopim foi aceso de um jeito que eu jamais poderia imaginar, mas que, olhando para trás, era inevitável. Aquele tratamento de empregado, de estorvo, foi escalando, e eu, por mais que tentasse me convencer do contrário, sabia que precisava de um basta. A paciência de um velho, que já viu e viveu de tudo, pode ser grande, mas não é infinita. O Márcio, a Patrícia e os netos já estavam morando comigo há quase 6 meses. 6 longos meses. E a situação só piorava. Minhas economias estavam minguando, e o Márcio não dava sinal de que ia arrumar um emprego. Ele passava os dias no sofá, assistindo TV ou jogando no celular, enquanto eu me desdobrava para manter a casa, para cozinhar, para lavar, para passar. Sim, meu filho, até passar roupa eu estava fazendo para eles. Eu, Dom Emanuel, que nunca pedi nada para ninguém, estava servindo meu próprio filho e nora. A gota d'água, o momento que fez o copo transbordar, aconteceu numa manhã de sábado. Eu tinha acordado cedo, como de costume, e já estava na cozinha preparando o café da manhã. Fiz pão na chapa, ovos mexidos, café fresquinho, tudo do jeito que eles gostavam. Quando estava terminando, o Márcio entrou na cozinha com a cara amassada de sono e a Patrícia logo atrás dele. Ele nem me deu um bom dia. Apenas abriu a geladeira, pegou o leite e, sem me olhar, disse: "Pai, o café da manhã está pronto? Estou com fome. E depois o senhor podia dar uma lavada no carro. Está imundo." Eu parei o que estava fazendo. Minhas mãos, que antes se moviam com a agilidade de quem serve com carinho, ficaram paralisadas. Eu senti um tremor no corpo inteiro. Lavar o carro? O carro dele? Eu, que mal conseguia me abaixar para amarrar o sapato sem sentir dor nas costas, agora tinha que lavar o carro? E o tom dele não era um pedido. Era uma ordem, dada com a naturalidade de quem fala com um subordinado. A Patrícia, que estava ali, apenas assentiu com a cabeça, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Naquele momento, meu filho, algo se quebrou dentro de mim. Não era só a tristeza, não era só a raiva. Era uma indignação profunda, um sentimento de ultraje que me queimava por dentro. Eu olhei para ele, para o meu filho, o homem que eu criei, que eu amei, que eu dei tudo, e vi nos olhos dele não gratidão, não amor, mas uma espécie de superioridade, de desdém. Ele realmente me via como um empregado, como um peso, um estorvo que estava ali para servi-los. Eu respirei fundo, tentando controlar a voz, tentando não explodir, mas era impossível. As palavras saíram da minha boca antes que eu pudesse pensar, com uma força que eu nem sabia que ainda tinha. "Márcio", eu disse, e a minha voz saiu rouca, mas firme. "Márcio, você está me pedindo para lavar o seu carro?" Ele me olhou com uma expressão de surpresa, como se eu tivesse dito algo absurdo. "Sim, pai. Qual o problema? O senhor não tem nada para fazer mesmo." Aquelas palavras. O senhor não tem nada para fazer mesmo. Elas foram como facadas no meu peito. Eu senti um calor subindo pelo meu rosto, e as lágrimas que eu vinha segurando por tanto tempo ameaçaram rolar. Mas eu não ia chorar. Não na frente deles. Eu ia ser o Dom Emanuel que eu sempre fui. Eu que construí aquela casa com o suor do meu rosto, que lutei uma vida inteira para ter minha dignidade, não ia aceitar aquilo. "Então é assim, Márcio?" eu disse. A voz ainda rouca, mas com um tom que ele nunca tinha ouvido antes. "Eu não tenho nada para fazer, é?
Eu sou o empregado desta casa, é isso? Eu cozinho, eu limpo, eu lavo, eu passo, eu dou dinheiro, eu abro as portas da minha casa para vocês e ainda tenho que lavar o seu carro? Eu apontei o dedo para ele, tremendo. Essa casa, Márcio, é minha. Fui eu quem construí, fui eu quem pagou cada tijolo, cada telha. Fui eu quem te criou, quem te deu tudo que você teve na vida. E é assim que você me trata? Como um lixo, como um serviçal. A Patrícia, que estava calada, arregalou os olhos. O Márcio ficou pálido, chocado com a minha reação. Ele nunca tinha me visto daquele jeito. Eu, que sempre fui o pai paciente, o avô carinhoso, o homem que engolia tudo em silêncio. Mas aquele dia, meu filho, era diferente. Aquele dia, o velho Emanuel tinha renascido das cinzas. Chega, Márcio, eu continuei, a voz mais alta agora, ecoando pela cozinha. Chega. Eu não aguento mais. Eu não sou seu empregado, nem da sua esposa. Eu sou seu pai, e eu mereço respeito. Respeito que vocês não me dão há meses. Eu senti uma força estranha, uma energia que eu não sabia de onde vinha. Era a força da dignidade ferida, da justiça que clamava. O Márcio tentou falar, gaguejou, mas eu não deixei. Não, não diga nada. Eu já ouvi o suficiente. Você e sua família têm até o fim do dia para sair da minha casa. Eu não quero mais vocês aqui. Eu não aguento mais ser humilhado, ser desrespeitado dentro do meu próprio lar. Eu prefiro a minha solidão do que a companhia de quem me trata como um nada. A Patrícia começou a chorar, e o Márcio ficou em choque, com a boca aberta, sem saber o que dizer. Ele tentou se aproximar, tentou me tocar, mas eu me afastei. Não me toca, Márcio. Não me toca. Eu não te reconheço mais. Você não é o filho que eu criei. Você é um estranho, um ingrato, um egoísta. Eu me virei. Peguei a chave da minha carteira e apontei para a porta. Peguem suas coisas e saiam. E levem as crianças. Eu não quero mais ver vocês aqui. Eu não quero mais ter que me humilhar, me rastejar por um pingo de respeito que vocês não conseguem me dar. As palavras saíram como um rio, sem parar, sem freio. Eu não estava pensando. Estava apenas sentindo. Sentindo toda a dor, toda a raiva, toda a decepção que se acumulou em 6 meses de humilhação. E naquele momento, meu filho, eu senti um alívio. Um alívio imenso, como se um peso gigante tivesse sido tirado das minhas costas. Era a dor da ruptura, sim, mas também a liberdade de quem finalmente se liberta de um fardo insuportável. Eu sabia que a decisão era drástica, que ia doer, mas eu não podia mais viver daquele jeito. Eu não podia mais me permitir ser tratado como um empregado na minha própria casa. Aquele dia, Dom Emanuel, o pai amoroso e paciente, tinha dado lugar ao Dom Emanuel, o homem que exigia respeito e justiça. E não havia mais volta. O ponto de ebulição tinha sido atingido, e a explosão, por mais dolorosa que fosse, era necessária. A explosão, meu filho, foi como um trovão que rasgou o céu da minha casa. As palavras que eu disse, carregadas de toda a dor e a raiva acumuladas, ecoaram nas paredes, e eu pude ver o impacto nos rostos do Márcio e da Patrícia. O choque, a incredulidade, e depois a raiva. Sim, a raiva deles. Como se eu, o ofendido, o humilhado, fosse o culpado por aquilo tudo. O Márcio, depois de um momento de silêncio atordoado, começou a gritar. O senhor está louco, pai. Nos expulsando assim do nada. Para onde a gente vai? Com as crianças? A voz dele estava cheia de uma indignação falsa, como se ele fosse a vítima da história. A Patrícia, com os olhos vermelhos de choro, se juntou a ele, com acusações e lamentos. Senhor, Emanuel, como o senhor pode fazer uma crueldade dessas? Somos sua família. O senhor vai nos jogar na rua? Eu, porém, não me abalei. Aquele momento de fúria controlada tinha me dado uma clareza que eu não sentia há muito tempo. Família, eu disse, com a voz ainda firme, mas agora mais calma, mais fria. Família não trata um pai como empregado. Família não explora, não desrespeita. 6 meses. 6 meses eu aguentei em silêncio. 6 meses eu vi vocês me transformarem num serviçal dentro da minha própria casa. E agora vocês vêm com essa de família? Eu apontei para a bagunça que eles faziam, para a sujeira que eu sempre limpava, para a geladeira que eu abastecia. Onde estava a família quando eu estava lavando o chão enquanto vocês assistiam televisão?
Onde estava a família quando eu estava cozinhando para vocês e vocês me criticavam? Onde estava a família quando eu estava dando as minhas economias para vocês e vocês nem sequer me agradeciam? As crianças, meus netos, começaram a chorar, assustados com a briga. A Gabriela, a mais velha, veio correndo se agarrar nas pernas da mãe. O Pedro e o Miguel também estavam assustados. Aquilo apertou meu coração, mas eu sabia que não podia voltar atrás. Era por eles também, de certa forma. Para que eles não crescessem vendo o avô sendo desrespeitado. Para que eles não aprendessem que era certo tratar um idoso daquele jeito. Peguem as coisas de vocês, eu repeti apontando para o quarto de hóspedes. E saiam. Até o fim do dia. Eu não vou mudar de ideia. Eu não aguento mais. O Márcio, vendo que eu estava irredutível, mudou de tática. Começou a implorar, a pedir desculpas. Pai, por favor, o senhor sabe que a gente não tem para onde ir. Me desculpe. Eu prometo que a gente muda. Eu prometo que eu vou procurar emprego de verdade. Eu prometo que a gente vai ajudar na casa. Só não nos jogue na rua. A Patrícia se juntou, chorando e fazendo promessas. Mas as promessas... Ah, meu filho, as promessas... Eu já tinha ouvido tantas nos últimos meses, e elas nunca se cumpriam. Eu vi a falsidade nos olhos deles, o desespero de quem perdeu a boquinha, não o arrependimento sincero. Eu sabia que se eu cedesse, tudo voltaria a ser como antes, ou até pior. Aquele era o meu momento de me reerguer, de resgatar a minha dignidade. Não, eu disse balançando a cabeça. É tarde demais. As promessas não valem mais nada para mim. Eu dei a vocês a minha confiança, o meu amor, a minha casa, e vocês jogaram tudo no lixo. Agora, vocês vão ter que colher o que plantaram. O Márcio então explodiu novamente. O senhor vai se arrepender disso, pai. O senhor vai ficar sozinho. Ninguém vai querer saber do senhor. O senhor vai morrer sozinho nessa casa. As palavras dele foram como flechas envenenadas, mas, surpreendentemente, elas não me atingiram como ele esperava. Eu já tinha enfrentado a solidão da perda da Isabela e sabia que a solidão digna era muito melhor do que a companhia humilhante. Talvez eu fique sozinho, Márcio, eu respondi, com uma tristeza profunda na voz, mas sem vacilar. Mas prefiro a minha solidão, com a minha dignidade intacta, do que ter a companhia de quem me explora e me desrespeita. Agora, por favor, saiam. A Patrícia pegou as crianças que ainda choravam e começou a levá-las para o quarto. O Márcio ficou ali, parado, me encarando com ódio nos olhos. Eu o encarei de volta, com a tristeza de um pai que vê seu filho se perder, mas com a firmeza de um homem que se recusa a ser destruído. Ele finalmente se virou e foi para o quarto, batendo a porta com força. O resto do dia foi uma agonia silenciosa. Eu ouvia os passos, o barulho de malas sendo arrumadas, os sussurros raivosos da Patrícia, o choro das crianças. Eu me tranquei no meu quarto, sentindo o coração apertado, mas sem remorso. Eu sabia que estava fazendo o certo, o que precisava ser feito para o meu próprio bem. Eu não podia mais me anular, me deixar morrer por dentro. Perto do fim da tarde, ouvi o barulho do carro sendo ligado. O Márcio não veio se despedir, nem a Patrícia. Nem um obrigado, nem um adeus. Apenas o som do motor se afastando, levando embora a presença deles, mas também uma parte da minha vida. Uma parte do meu coração. Eu fui até a janela e vi o carro se afastando na rua, levando meus netos, as crianças que eu tanto amava. A Gabriela, no banco de trás, olhou para trás e eu pude ver o rostinho dela, assustado e confuso. Aquilo me rasgou por dentro, mas ela era inocente, uma vítima da situação, e eu sabia que, um dia, talvez ela entendesse. Quando o carro desapareceu da minha vista, a casa mergulhou num silêncio profundo, um silêncio que no começo parecia ensurdecedor. Era um silêncio vazio, pesado, cheio de ecos da briga, do choro, das palavras duras. Eu caminhei pela casa, pelos cômodos que antes estavam cheios de vida, de barulho, de risadas de criança. Agora estavam vazios. O quarto de hóspedes estava uma bagunça, com algumas coisas esquecidas, um cheiro que não era meu. A cozinha, que eu tinha limpado com tanta raiva, estava silenciosa. Eu me sentei na minha poltrona favorita, na sala, e olhei em volta. A casa estava vazia, mas não estava mais suja, nem desorganizada. E pela primeira vez em meses,
Eu senti que ela era minha de novo. Minha e só minha. A solidão voltou, sim, mas agora era uma solidão diferente. Não era a solidão de quem é invisível em meio à multidão, mas a solidão de quem se reencontra, de quem resgata a si mesmo. As lágrimas que eu tinha segurado por tanto tempo, finalmente vieram. Vieram como um rio, lavando a dor, a raiva, a decepção. Eu chorei pela Isabela, que não estava ali para me abraçar. Chorei pelo filho que eu perdi, não para a morte, mas para a ingratidão. Chorei pelos netos, que eu não sabia quando veria novamente. Mas no meio das lágrimas, meu filho, havia também um fio de esperança. Uma sensação de que, mesmo na dor, eu tinha feito a coisa certa. Eu tinha me escolhido. E agora, era hora de recomeçar. De reconstruir a minha vida, a minha paz, a minha dignidade. Naquele silêncio que, aos poucos, começava a se transformar em uma nova melodia. A tempestade tinha passado. E agora, no rescaldo, eu precisava encontrar o caminho para o sol. E eu sabia que não seria fácil. Mas eu era Dom Emanuel. E Dom Emanuel nunca se dobrava. O silêncio que se instalou na casa depois que eles partiram, meu filho, era um silêncio pesado. Não era o silêncio sereno que eu desfrutava antes, mas um silêncio que ecoava as palavras duras, as lágrimas, a dor da ruptura. Era o silêncio de um campo de batalha após a guerra, onde a poeira ainda não assentou e as feridas ainda estão abertas. Nos primeiros dias, eu me sentia como um náufrago em terra firme, perdido, sem saber o que fazer com a minha própria casa, com a minha própria vida. Eu andava pelos cômodos, e cada canto me lembrava de algo. A cozinha, onde eu preparava o café da manhã para todos, agora vazia. A sala, onde eles assistiam televisão enquanto eu limpava, agora silenciosa. O quarto de hóspedes, que antes era o quarto dos meus netos, agora era um vazio que gritava. Eu sentia um vazio no peito, uma dor que não era física, mas da alma. A imagem do rosto assustado da Gabriela, olhando para trás no carro, me perseguia. Eu me perguntava se eu tinha sido cruel demais, se eu tinha exagerado. Mas aí, as lembranças do tratamento que recebi voltavam, e a certeza de que eu tinha feito o certo se reafirmava. A solidão era uma companheira constante, mas como eu disse, era diferente. Era uma solidão escolhida, uma solidão que me permitia respirar. Eu comecei a reorganizar a casa, a tirar as coisas deles que ficaram para trás. Um brinquedo esquecido do Miguel, uma revista da Patrícia, uma camisa do Márcio. Cada objeto era um gatilho para uma enxurrada de memórias, boas e ruins. Eu guardei tudo numa caixa, sem saber se um dia entregaria, se um dia eles voltariam. Os dias se arrastavam. Minha rotina, que antes era cheia de tarefas impostas, agora estava vazia. Eu não sabia o que fazer com tanto tempo livre. Eu me sentia exausto, não fisicamente, mas mentalmente. A energia que eu usei para confrontá-los, para expulsá-los, tinha me esgotado. Eu passava horas na varanda, olhando para o nada, pensando na vida, nas escolhas que fiz, nas pessoas que perdi. Eu sentia falta da Isabela, da sua voz, do seu carinho. Ela saberia o que fazer. Ela me daria um conselho. Mas eu estava sozinho e tinha que encontrar minhas próprias respostas. A primeira semana foi a mais difícil. Eu quase não comia, mal dormia. Tinha pesadelos com as palavras do Márcio, com o choro das crianças. Eu me sentia um velho inútil, um pai fracassado. Mas aí, um dia, enquanto eu estava regando minhas plantas no quintal, uma coisa me veio à cabeça. A vida não para, Emanuel. A vida segue. E você precisa seguir também. Você não pode se entregar. Você é um lutador. Aos poucos, bem devagar, eu comecei a reconstruir a minha rotina, o meu dia a dia. Comecei a me cuidar de novo. Fiz a barba, cortei o cabelo, vesti uma roupa limpa. Preparei minha própria comida, com o carinho de quem se serve com dignidade. Eu voltei a ler meus livros, a ouvir minhas músicas antigas. Voltei a sentar na varanda e apreciar o sol nascer, sem pressa, sem a preocupação de ter que fazer algo para alguém. Eu comecei a cuidar do meu jardim com mais carinho, a plantar novas flores, a podar as árvores. A terra, meu filho, ela tem um poder curador. Mexer na terra, sentir o cheiro da chuva, ver uma semente brotar. Isso me trazia uma paz que eu não encontrava em outro lugar. Era como se, ao cuidar do jardim, eu estivesse cuidando de mim mesmo,
da minha alma ferida. Eu também comecei a sair mais. Fui à feira, conversei com os vizinhos, reencontrei alguns amigos antigos que eu tinha me afastado por causa da situação em casa. Eles me perguntavam do Márcio, da família. Eu desconversava. Dizia que eles tinham se mudado, que estavam bem. Eu ainda não estava pronto para contar a verdade, para expor a ferida. Mas só o fato de sair, de conversar com outras pessoas, já me fazia bem. Me lembrava que eu não estava completamente sozinho no mundo. Uma das coisas que mais me ajudou foi voltar à igreja. Eu sempre fui um homem de fé, mas nos últimos meses, com tanta amargura no coração, eu tinha me afastado um pouco. Voltar à missa, rezar, conversar com o padre, me trouxe um conforto que eu precisava. O padre me ouviu com paciência, me deu palavras de sabedoria, de perdão, mas também de justiça. Ele me disse que Deus não quer que a gente sofra em silêncio, que a gente tem que lutar pela nossa dignidade. E aquilo me deu ainda mais força. Eu comecei a me sentir mais leve, mais em paz. A dor da ruptura ainda estava lá, uma cicatriz que eu sabia que nunca iria desaparecer completamente. Mas ela não me consumia mais. Eu estava aprendendo a conviver com ela, a transformá-la em aprendizado, em força. Eu estava me redescobrindo, me reencontrando. O velho Emanuel, aquele que veio do México e construiu sua vida com as próprias mãos, estava voltando. E ele estava mais forte, mais sábio e mais determinado do que nunca a viver seus últimos anos com dignidade e paz. Claro, a saudade dos netos era uma ferida aberta. Eu pensava neles todos os dias. Me perguntava como eles estavam, se estavam bem, se sentiam minha falta. Eu queria abraçá-los, contar histórias, ver seus sorrisos. Mas eu sabia que, por enquanto, não podia fazer nada. Eu tinha que esperar. Tinha que confiar que a vida, de alguma forma, ia me trazer de volta para eles. Ou a eles para mim. Aquele período de vazio e reconstrução foi essencial, meu filho. Foi o tempo que eu precisei para curar minhas feridas, para me fortalecer, para me preparar para o que viria. Porque a vida, ela é uma caixinha de surpresas. E eu sabia que, mesmo depois de toda a tempestade, ainda haveria novos desafios, novas curvas no caminho. Mas agora, eu estava pronto para enfrentá-los. Eu estava de pé, com a cabeça erguida, com a minha dignidade resgatada. E com a certeza de que, apesar de tudo, eu era um homem abençoado, que tinha a chance de recomeçar. E recomeçar, meu filho, nunca é fácil, mas sempre vale a pena. Especialmente quando é para resgatar a si mesmo. E eu, Dom Emanuel, estava resgatado, pelo menos por enquanto. A vida, como eu disse, ainda tinha algumas cartas na manga. A vida, meu filho, como eu te disse, é uma caixinha de surpresas. E quando a gente pensa que já viu de tudo, que já enfrentou as maiores tempestades, ela vem e nos apresenta um novo desafio, um novo caminho. Eu estava me reerguendo, me reencontrando, curtindo a minha paz e a minha dignidade recém-conquistada. Mas o destino, ele tem seus próprios planos. Cerca de 3 meses depois que o Márcio e a família saíram da minha casa, eu recebi uma ligação. Era da Ana, minha filha do meio. A voz dela estava embargada, preocupada. Ela me perguntou como eu estava, se eu estava bem. Eu disse que sim, que estava tudo em ordem. E então, ela hesitou um pouco antes de me contar a notícia. Pai, ela disse com a voz baixa, o Márcio, ele está internado. Teve um problema sério de saúde. Aquilo me atingiu como um raio. O Márcio, meu filho, por mais que eu estivesse magoado, por mais que ele tivesse me machucado, ele ainda era meu sangue, meu primogênito. Meu coração de pai apertou na hora. A raiva, a mágoa, tudo isso deu lugar a uma preocupação genuína. O que aconteceu, Ana? Onde ele está? Ele está muito mal? A Ana me explicou que ele tinha tido um colapso, algo relacionado ao estresse, à pressão de não ter emprego, de não conseguir sustentar a família. Ele estava num hospital público e a Patrícia estava desesperada, sem saber o que fazer. Eles estavam morando de favor na casa de uns parentes dela e a situação estava muito difícil. As crianças estavam sofrendo. Eu desliguei o telefone com a cabeça a mil. Meu filho doente, no hospital, sem ter para onde ir depois que saísse. A Patrícia sozinha, com 3 crianças. A imagem dele, pálido, fraco, me veio à mente. Por um instante, todas as lembranças ruins, todo o tratamento que ele me deu, desapareceram.
Sobrou apenas o amor de pai, a preocupação com o meu filho. Eu não pensei duas vezes. Liguei para Ana de volta e pedi o endereço do hospital. Ela tentou me convencer a não ir. Disse que talvez não fosse uma boa ideia, que eu tinha meus motivos para estar chateado com ele. Mas eu não a ouvi. Ele é meu filho, Ana, e eu preciso vê-lo. No dia seguinte fui ao hospital. O lugar era simples, cheio de gente, com um cheiro forte de remédios. Eu perguntei pelo Márcio na recepção e me indicaram o quarto. Quando entrei, ele estava lá, deitado na cama, pálido, com um soro no braço. A Patrícia estava sentada ao lado dele, com o rosto inchado de choro e os olhos vazios de desespero. As crianças não estavam lá. Quando o Márcio me viu, seus olhos se arregalaram. Ele tentou dizer algo, mas a voz não saiu. A Patrícia se levantou, surpresa, e me olhou com uma mistura de medo e alívio. Senhor Emanuel, ela sussurrou. Eu me aproximei da cama. Olhei para o meu filho, tão fraco, tão diferente do homem altivo que me expulsou da minha própria vida. Senti uma pontada no coração. Márcio, eu disse, a voz embargada. Como você está, meu filho? Ele balançou a cabeça, negando. As lágrimas começaram a rolar pelo rosto dele. Pai, me perdoa, ele sussurrou com dificuldade. Me perdoa por tudo que eu fiz. Eu fui um monstro. Eu te tratei tão mal. A Patrícia também começou a chorar. Senhor Emanuel, nos perdoe. A gente estava tão desesperado, tão sem rumo. A gente perdeu a cabeça. O senhor sempre foi tão bom pra gente. E a gente foi horrível. Ver o Márcio daquele jeito, tão humilde, tão arrependido, me desarmou completamente. A raiva que eu sentia, a mágoa, tudo isso se desfez diante da fragilidade do meu filho. Eu me sentei na cadeira ao lado da cama, peguei a mão dele que estava fria e fraca. Shhh, meu filho, eu disse. Não fale nada agora. Você precisa se recuperar. Fiquei ali com eles por um tempo, conversando com a Patrícia, tentando entender a situação. Ela me contou que, depois que saíram da minha casa, eles foram morar de favor na casa de uma tia dela, mas que o lugar era apertado e que a tia não tinha condições de ajudar muito. O Márcio não conseguiu arrumar emprego. A pressão só aumentou e a saúde dele não aguentou. As crianças estavam com a tia, mas a situação era insustentável. Eu ouvi tudo em silêncio, com o coração apertado. A vida tinha dado uma rasteira no meu filho, uma lição dura, e eu, como pai, não podia ignorar. Não podia virar as costas. Por mais que ele tivesse errado, por mais que ele tivesse me magoado, ele ainda era meu filho e precisava de mim. A decisão foi dolorosa, meu filho, mas era a única que meu coração de pai podia tomar naquele momento. Eu olhei para Patrícia, depois para o Márcio, que me observava com os olhos cheios de esperança e medo. Quando você sair daqui, Márcio, eu disse, você e sua família vêm para casa, para minha casa. A gente vai dar um jeito, mas as coisas vão ser diferentes. Eu não sou mais seu empregado, eu sou seu pai. E nessa casa, a gente vai se respeitar, ou não vamos conseguir viver juntos. O Márcio começou a chorar de novo, mas dessa vez eram lágrimas de alívio e gratidão. A Patrícia veio me abraçar, me agradecendo, pedindo perdão 1000 vezes. Eu senti o peso da minha decisão, a complexidade que ela traria. Eu sabia que não seria fácil, que a confiança estava quebrada e que o perdão não apaga o passado. Mas eu também sabia que era a coisa certa a fazer. Era a chance de recomeçar, de tentar reconstruir a nossa família de uma forma diferente, mais madura, mais respeitosa. Eu me levantei, sentindo um misto de tristeza e esperança. A vida, mais uma vez, me colocava à prova. Eu tinha expulsado meu filho da minha casa por desrespeito, e agora o estava acolhendo de volta por amor. Era um ciclo que se fechava, mas também um novo ciclo que se abria, cheio de incertezas, mas também de uma nova chance. Eu sabia que teria que ser forte, que teria que impor limites, que teria que me proteger, mas eu estava disposto a tentar, pelo meu filho, pelos meus netos e pela minha própria fé na capacidade de perdão e reconstrução. Aquele retorno inesperado era um presente, mas também um desafio. E eu, Dom Emanuel, estava pronto para encará-lo, com a sabedoria de quem já tinha aprendido a lição mais dolorosa da vida, e que agora tinha a chance de ensinar essa lição aos seus. A minha decisão de acolher o Márcio e a família de volta, meu filho, foi como abrir uma porta para o desconhecido. Eu sabia que estava fazendo a coisa certa, movido pelo amor de pai,
mas também sabia que o caminho à frente não seria fácil. A confiança estava abalada, as feridas ainda estavam frescas e a memória das humilhações ainda me assombrava. Mas eu estava determinado a tentar. Alguns dias depois, o Márcio recebeu alta do hospital. Eu fui buscá-lo. Ele estava visivelmente mais fraco, mais magro e com uma expressão de quem tinha passado por muita coisa. A Patrícia e as crianças estavam na casa da tia e eu os levei para lá. Foi um reencontro delicado. Os netos, a Gabriela, o Pedro e o Miguel, me olhavam com uma mistura de curiosidade e timidez. Eu os abracei um por um, sentindo a saudade apertar o peito. A Patrícia estava mais calma, mas ainda com o peso da culpa nos ombros. Quando chegamos em casa, a atmosfera era diferente da primeira vez que eles se mudaram. Não havia a mesma euforia, a mesma alegria. Havia um silêncio respeitoso, uma tensão palpável. Eu reuni todos na sala antes que eles começassem a arrumar as coisas. Olhei para o Márcio, para a Patrícia, para os meus netos, e falei com a voz calma, mas firme, a voz do patriarca que retomava seu lugar. Olhem, vocês estão de volta aqui na minha casa, e eu os recebo de coração aberto, porque são minha família, mas as coisas vão ser diferentes desta vez. Não vai ter mais bagunça, nem sujeira, nem desrespeito. Esta é a minha casa, e aqui dentro há regras. Regras de convivência, de respeito, de ajuda mútua. Eu olhei diretamente para o Márcio e para a Patrícia. Márcio, você está doente e precisa se recuperar. Mas assim que estiver melhor, você vai procurar um emprego de verdade. Você vai ser responsável pela sua família. E Patrícia, você também. Não é para ficar de braços cruzados esperando que eu faça tudo. Vocês vão ajudar na casa, vão cuidar das crianças, vão fazer a parte de vocês. Eu não sou mais o empregado de vocês. Eu sou o avô, o pai, e mereço respeito. Eu fiz questão de ser claro, de não deixar margem para dúvidas. Aqui a gente vai dividir as tarefas. A gente vai conversar, vai se ajudar. E, acima de tudo, a gente vai se respeitar. Se alguém não gostar das regras, a porta está aberta. Eu não vou mais aceitar o que aconteceu antes. Entenderam? O Márcio, que estava sentado no sofá com a cabeça baixa, assentiu. Sim, pai. Entendemos. Eu prometo que vai ser diferente. Eu vou mudar. A Patrícia também concordou com os olhos marejados. As crianças, que ouviam tudo em silêncio, pareciam entender a seriedade do momento. Nos primeiros dias, a convivência foi estranha. O Márcio estava muito fraco para fazer qualquer coisa. Então eu continuei fazendo a maior parte das coisas. Mas a Patrícia, agora, se esforçava para ajudar. Ela lavava a louça, arrumava a mesa, cuidava das crianças. Não era com a mesma agilidade que eu, mas era um esforço. E isso, meu filho, já era um começo. Eu observava tudo com atenção, sem baixar a guarda. Eu sabia que promessas são fáceis de fazer, mas difíceis de cumprir. Eu queria ver atitudes, não apenas palavras. E, aos poucos, as atitudes começaram a aparecer. A Patrícia se dedicava mais à casa, às crianças. Ela me perguntava se eu precisava de alguma coisa, se eu queria ajuda. E isso, acredite, já era uma mudança enorme. O Márcio, enquanto se recuperava, ficava mais tempo no quarto, lendo, pensando. Eu via nos olhos dele uma tristeza profunda, um arrependimento genuíno. Ele vinha conversar comigo, pedia desculpas de novo, contava sobre o desespero que sentiu quando perdeu o emprego, quando não conseguia sustentar a família. Ele admitiu que o estresse e a vergonha o fizeram agir daquele jeito, descontando em mim a frustração dele. Eu ouvia tudo com paciência, tentando entender o lado dele, mas sem esquecer o meu. Márcio, eu disse a ele um dia, enquanto estávamos na varanda tomando café, eu entendo que você passou por momentos difíceis, mas nada justifica o que você fez. O desrespeito, a humilhação, isso me feriu muito. E a confiança, meu filho, ela é como um vaso de cristal. Quando quebra, a gente pode até colar, mas as marcas ficam. E para ela voltar a ser como antes, leva tempo. Muito tempo. Ele baixou a cabeça envergonhado. Eu sei, pai. E eu vou fazer de tudo para reconstruir essa confiança. Eu juro. Eu vi sinceridade nos olhos dele. E isso me deu um pouco de esperança. Aos poucos, a atmosfera na casa foi se tornando mais leve. As crianças voltaram a brincar no quintal.
a rir. Eu voltei a contar histórias para eles, a brincar. E a Patrícia e o Márcio, agora, se juntavam a nós, não como convidados, mas como parte da família, com um respeito que antes não existia. O Márcio, assim que se sentiu um pouco melhor, começou a procurar emprego com uma dedicação que eu nunca tinha visto nele. Ele saía cedo, voltava tarde, cansado, mas com a esperança renovada. E eu, meu filho, o apoiava em tudo. Eu o aconselhava, o incentivava. Eu estava ali, não como um empregado, mas como um pai. Ainda havia desafios, claro. A recuperação do Márcio era lenta e o dinheiro ainda era uma preocupação. Mas agora, eles estavam lutando juntos, não esperando que eu resolvesse tudo. E isso, para mim, era a maior vitória. Era a prova de que a lição tinha sido aprendida, que a dignidade tinha sido resgatada. A convivência sob novas regras estava funcionando. Não era perfeita, não era um mar de rosas, mas era real, era honesta, era respeitosa. E eu, Dom Emanuel, sentia que estava no caminho certo. Estava reconstruindo não só a minha casa, mas a minha família. E isso, meu filho, era o que importava. Aquele retorno inesperado que parecia um desafio estava se transformando numa oportunidade de cura e de recomeço. E eu estava pronto para abraçar essa oportunidade com tudo que eu tinha. Eu estava pronto para ver o que a vida e o meu filho ainda me reservavam. A convivência sob as novas regras, meu filho, estava se consolidando. Mas a vida, como eu disse, não é um conto de fadas. O Márcio estava se esforçando. A Patrícia também. Mas as dificuldades financeiras ainda eram uma sombra pesada sobre a nossa casa. O Márcio saía todos os dias em busca de emprego, batia em portas, fazia entrevistas, mas a crise estava forte e as oportunidades eram poucas. Ele voltava para casa desanimado, mas não desistia. E eu, vendo o esforço dele, sentia um misto de orgulho e preocupação. Minhas economias, que já estavam minguadas, continuavam a ser usadas para cobrir as despesas da casa e as necessidades das crianças. Eu não me importava em ajudar, afinal, eram meus netos. Mas eu via o Márcio cada vez mais angustiado, com o peso da responsabilidade nos ombros. Ele não queria mais depender de mim. Queria prover para a sua própria família. E eu respeitava isso. Certo dia, o Márcio chegou em casa com uma expressão diferente. Não era desânimo, nem alegria. Era uma mistura de esperança e medo. Pai, ele disse, eu consegui uma oportunidade. É um trabalho numa cidade um pouco longe daqui, no interior. É numa fazenda, para cuidar de plantações. O salário não é muito alto, mas dá para começar. E eles oferecem uma casinha para a gente morar lá. Meu coração apertou ao ouvir aquilo. Outra cidade, longe de mim. Eu tinha acabado de tê-los de volta, de ter meus netos por perto. Mas eu vi nos olhos do Márcio a necessidade de recomeçar, de construir a própria vida, de se reerguer, e eu sabia que não podia impedi-lo. É uma boa oportunidade, meu filho, eu disse, tentando esconder a tristeza na voz. Você precisa ir, precisa tentar. A Patrícia também ficou apreensiva com a ideia de se mudar novamente, de ir para um lugar desconhecido. Mas ela via a determinação no Márcio, a necessidade de dar um futuro melhor para os filhos. Juntos, eles decidiram aceitar a proposta. A despedida foi difícil. As crianças vieram me abraçar, com os olhos cheios de lágrimas. A Gabriela me prometeu que ia me escrever cartas. O Pedro e o Miguel me deram beijos e abraços apertados. O Márcio e a Patrícia me agradeceram por tudo. Pediram perdão mais uma vez e me prometeram que iriam me visitar sempre que pudessem. Eu os abracei, um por um, sentindo o nó na garganta. Era a segunda vez que eles partiam, mas desta vez era diferente. Não havia raiva nem mágoa, apenas a tristeza da distância e a esperança de um futuro melhor para eles. Eu os vi partir, o carro se afastando na rua, levando meus netos, meu filho e minha nora para uma nova jornada. A casa ficou vazia de novo, e o silêncio voltou. Mas desta vez, o silêncio não era pesado, não era doloroso. Era um silêncio de paz, de dever cumprido, de esperança. Eu tinha dado a eles uma segunda chance, e eles estavam usando-a para se reerguer. Os meses se passaram. Eu recebia notícias deles de vez em quando. A vida na fazenda era dura, mas eles estavam se adaptando. O Márcio estava trabalhando muito,
mas estava feliz por estar provendo para a família. A Patrícia estava cuidando da casa, das crianças e até plantando uma horta no quintal. As crianças estavam indo para a escola e se adaptando à nova vida. Eu sentia um orgulho imenso deles. E então, meu filho, veio a surpresa. Uma carta. Não uma carta da Gabriela, mas uma carta oficial, com o timbre do banco. Eu abri, apreensivo, pensando que poderia ser alguma coisa ruim, mas não era. Era uma notificação de que um valor considerável tinha sido depositado na minha conta. E junto, uma carta do Márcio. Ele me explicava que, depois de alguns meses de muito trabalho e dedicação na fazenda, ele tinha sido promovido. O dono da fazenda, um homem bom e justo, tinha visto o potencial dele, a sua garra, e tinha lhe dado uma oportunidade de sociedade. Ele tinha investido as suas economias e o seu trabalho, e agora estava colhendo os frutos. O dinheiro que ele tinha depositado na minha conta era a primeira parte do que ele tinha me tirado. A primeira parcela da dívida que ele sentia que tinha comigo, com juros e correção. Ele dizia que nunca ia esquecer o que eu fiz por ele, por ter aberto as portas da minha casa, por ter lhe dado uma segunda chance, e que ele estava determinado a me retribuir tudo, a reconstruir a nossa relação. Eu li a carta com os olhos marejados. Não pelo dinheiro, meu filho, mas pelo gesto, pelo reconhecimento, pela redenção do meu filho. Ele tinha aprendido a lição. Ele tinha se tornado o homem que eu sempre quis que ele fosse. Um homem responsável, trabalhador, grato. Naquele dia, eu senti que a minha luta tinha valido a pena, que a dor, a humilhação, a ruptura, tudo tinha servido para um propósito maior, para transformar o meu filho, para resgatar a nossa família. Eu peguei o telefone e liguei para ele. A voz dele estava diferente, mais madura, mais confiante. Pai, ele disse, eu queria que o senhor soubesse que eu nunca vou esquecer o que o senhor fez por mim. O senhor me ensinou a lição mais importante da minha vida. O senhor me mostrou o valor do respeito, da dignidade, do trabalho. E eu sou eternamente grato. Eu não consegui segurar as lágrimas. Meu filho, eu disse, você não me deve nada. Você me deu o maior presente que um pai pode ter, a sua redenção, o seu recomeço. Isso vale mais do que qualquer dinheiro. Aquele dia, meu filho, marcou um novo capítulo na minha vida. O Márcio estava se reerguendo e a nossa relação estava sendo reconstruída, tijolo por tijolo, com base no respeito e no amor. E eu, Dom Emanuel, sentia que a vida, depois de tudo, tinha me dado a maior das vitórias. A chance de ver meu filho se tornar um homem de verdade. E de ter a minha família de volta, não como empregado, mas como o patriarca que eu sempre fui. A ajuda inesperada, a redenção do Márcio, era a prova de que a fé e a coragem sempre valem a pena. E que no final, o amor de um pai sempre encontra um caminho. A redenção do Márcio e o gesto de gratidão dele, meu filho, foram como um bálsamo para a minha alma. Aquele dinheiro depositado na minha conta não era apenas uma quantia. Era um símbolo de que ele tinha entendido, de que o respeito e a dignidade haviam sido resgatados. Mas o maior tesouro para mim era a reconexão. O fato de que a comunicação tinha sido restabelecida, não mais por obrigação ou desespero, mas por amor e reconhecimento. Com o passar dos meses, as notícias do Márcio e da família se tornaram mais frequentes e mais alegres. Ele prosperava na fazenda e a Patrícia encontrava alegria em cuidar da casa e dos filhos, cultivando uma pequena horta que me lembrava a minha própria Isabela. As crianças cresciam fortes e felizes. E, finalmente, chegou o dia em que eles puderam me visitar. Foi num feriado. O Márcio me ligou, avisando que estariam a caminho. Meu coração batia forte de ansiedade e alegria. Eu limpei a casa com um carinho especial, preparei a comida favorita dos meus netos e esperei na varanda, olhando a estrada. Quando o carro deles apareceu, meu filho, senti uma emoção que não cabia no peito. Eles desceram do carro e a primeira coisa que vi foi a Gabriela correndo em minha direção, com os bracinhos abertos. "Vovô!" ela gritou. Eu a abracei apertado, sentindo o cheiro de infância, o calor da família. Depois vieram o Pedro e o Miguel, pulando e me abraçando. E então, a Patrícia e o Márcio. O Márcio me abraçou forte, um abraço de filho que reencontra o pai depois de uma longa jornada. Senti a sinceridade, o carinho, o respeito em seu abraço.
Pai, que saudade! Ele sussurrou. A Patrícia também me abraçou com os olhos marejados. Senhor Emanuel, obrigada por tudo. O senhor não sabe o quanto nos ajudou. Aquele dia foi diferente de todos os outros. A casa se encheu de risadas novamente. Mas agora eram risadas de alegria genuína, de uma família que se reencontrava com o coração leve. O Márcio e a Patrícia não esperaram que eu fizesse nada. Eles me ajudaram a preparar o almoço, a arrumar a mesa, a cuidar das crianças. Eles estavam ali, presentes, ativos e com um respeito que antes parecia ter desaparecido. Sentamos à mesa, e era como nos velhos tempos, mas com uma nova camada de sabedoria e gratidão. O Márcio me contava sobre o trabalho na fazenda, sobre as dificuldades e as vitórias. A Patrícia falava das crianças, da vida simples e feliz que eles estavam construindo. E eu, meu filho, apenas ouvia, com o coração cheio de paz. Em um momento, depois do almoço, enquanto estávamos na varanda, o Márcio se aproximou de mim. Pai, ele disse, eu queria te pedir uma coisa. Eu e a Patrícia conversamos, e a gente queria te convidar para ir morar com a gente na fazenda. Lá tem um quarto só para o senhor, com uma varanda que dá para o campo. O senhor não precisaria fazer nada, só curtir a vida, cuidar das suas plantas, dos seus livros. E teríamos o senhor por perto, para nos aconselhar, para nos ensinar. Eu fiquei em silêncio por um momento, surpreso com o convite. A ideia de deixar minha casa, o meu lar, era difícil. Mas a proposta do Márcio não era um pedido de favor. Era um convite de amor, de cuidado, de retribuição. Era a prova de que ele realmente tinha mudado, que ele me via não como um peso, mas como um tesouro. Eu olhei para o quintal, para as minhas plantas, para a casa que eu construí com tanto suor. E depois, olhei para o meu filho, para a Patrícia que estava se aproximando, e para meus netos que brincavam no jardim. Eu vi neles a promessa de um futuro, de uma família unida e respeitosa. Meu filho, eu disse, com um sorriso no rosto, eu agradeço o convite, de verdade. Mas esta casa é a minha história. É onde eu construí minha vida, onde eu vivi meus amores, onde eu criei vocês. Ela é parte de mim, e eu não posso deixá-la, mas eu vou visitá-lo sempre que puder. E vocês, eu quero que venham sempre para cá. Esta casa vai estar sempre de portas abertas para vocês. O Márcio e a Patrícia entenderam. Eles sabiam o valor daquela casa para mim. E a partir daquele dia, a nossa relação se fortaleceu ainda mais. Eles me visitavam regularmente, ou eu ia para a fazenda passar uns dias com eles. As ligações eram constantes, cheias de carinho e preocupação mútua. Eu estava vivendo a minha velhice com a dignidade que eu sempre busquei, com a paz que eu tanto lutei para ter. Meus netos cresciam, e eu era um avô presente, amado, respeitado. O Márcio se tornou um homem de sucesso, um pai exemplar, e um filho que carregava no coração a lição mais valiosa, o valor do respeito e da gratidão. Eu, Dom Emanuel, aprendi que a vida nos prega peças, nos coloca à prova, nos faz sofrer, mas também nos dá a chance de recomeçar, de perdoar, de reconstruir, e que a verdadeira vitória não está em nunca cair, mas em se levantar cada vez que a gente tropeça. E, mais importante, em se levantar com a cabeça erguida, com a dignidade intacta e com a certeza de que o amor e o respeito são os pilares de qualquer família, de qualquer vida. O meu legado não seria o dinheiro ou a casa, mas a lição de que, mesmo nas maiores adversidades, a justiça e a superação sempre encontram um caminho para a reconciliação e para a paz. E essa, meu filho, era a maior de todas as vitórias. A vida, meu filho, ela segue seu curso, como um rio que ora corre manso, ora enfrenta corredeiras. E eu, Dom Emanuel, já vi muitas águas passarem por debaixo da minha ponte. Hoje, sentado aqui na minha varanda, com o sol quente no rosto e o cheiro das minhas flores, eu olho para trás e vejo que cada gota de suor, cada lágrima, cada desafio, valeu a pena. A minha casa, que foi palco de tanta dor, agora é um santuário de paz, de memórias e de um amor que foi testado e, no fim, prevaleceu. O Márcio e a Patrícia continuam lá na fazenda, prosperando. Ele se tornou um homem de verdade, um parceiro de negócios respeitado,
um pai amoroso. A Patrícia, uma esposa e mãe dedicada, que encontrou sua força e seu valor. Eles me visitam sempre que podem, e as crianças vêm correndo me abraçar, me contar as novidades da escola, da fazenda. A Gabriela, que agora já é uma moça, me escreve cartas cheias de carinho, e o Pedro e o Miguel são meninos fortes, cheios de energia. Eu vejo neles a alegria e a inocência que a vida, por um tempo, tentou roubar de mim. A minha relação com o Márcio, meu filho, é de um respeito profundo. Não é o mesmo amor cego de antes, aquele que perdoa tudo sem questionar. É um amor maduro, construído sobre as ruínas de um passado difícil, mas que floresceu novamente, mais forte e mais consciente. Ele nunca mais tentou me tratar como um empregado. Pelo contrário, ele me trata com uma deferência que me enche de orgulho. Ele me pede conselhos, me ouve e faz questão de me dar todo o apoio que eu preciso. Aquele dinheiro que ele depositou na minha conta foi apenas o começo. Ele sempre faz questão de me ajudar, de me proporcionar conforto, de me mostrar, de todas as formas, que ele se arrependeu e que me valoriza. A Ana e o Beto, meus outros filhos, também se aproximaram mais. Eles viram a minha força, a minha atitude, e me admiraram por isso. Eles sempre me visitam, me trazem alegria. E nossa família, que um dia esteve tão abalada, hoje está unida de um jeito diferente, mais verdadeiro. A minha casa é um ponto de encontro, um porto seguro para todos, onde as histórias são contadas, os risos são compartilhados e as lições são lembradas. Eu aprendi, meu filho, que a dignidade não tem preço e que o respeito, ele não se pede, ele se exige. E se não for dado de bom grado, a gente precisa ter a coragem de lutar por ele, mesmo que isso signifique afastar quem a gente ama. Foi uma das decisões mais difíceis da minha vida, mas foi a que me salvou. Me salvou de me tornar um velho amargurado, um fantasma na minha própria casa. Me salvou de perder a mim mesmo. A solidão que um dia me assustou, hoje é uma companheira gentil. Eu preencho meus dias com a leitura, com a jardinagem, com as visitas dos amigos e da família. Eu converto as lembranças, as boas e as ruins, em sabedoria, porque a vida, ela é uma escola, e a gente nunca para de aprender. E uma das maiores lições é que mesmo depois de uma grande perda, de uma grande decepção, a gente sempre pode recomeçar, sempre pode reconstruir. Não foi um final feliz de conto de fadas, onde tudo se apaga e o passado é esquecido. Não, meu filho. As cicatrizes ficam. A dor daquelas palavras, daquele abandono, ainda está aqui, gravada na minha memória. Mas ela não me define mais. Ela me fortaleceu. Ela me ensinou a valorizar quem realmente me ama, quem me respeita, e me ensinou a valorizar a mim mesmo. A minha história é a prova de que a vida nos dá segundas chances, não só para quem erra, mas também para quem é ferido. A gente pode perdoar, sim, mas o perdão não significa esquecer a lição. Significa libertar o coração do peso da raiva, mas manter a mente alerta para não cair nos mesmos erros. E significa dar a oportunidade para que o outro, e a gente mesmo, possa crescer. Eu, Dom Emanuel, o avô mexicano que veio para essa terra em busca de um sonho, que construiu uma casa com as próprias mãos, que criou filhos com o suor do rosto e que no fim da vida precisou lutar para reaver sua dignidade, posso te dizer, nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde para se levantar, e nunca é tarde para ensinar com a vida que o amor sem respeito não se sustenta. E é por isso, meu filho, que eu digo, nunca é tarde para recomeçar. Agora me conta, se fosse você, o que teria feito no meu lugar? E aproveita, me diz aí, tá me ouvindo de qual cantinho desse mundo?